Nós vamos voltar um pouquinho aqui em João 16 e vamos falar um pouquinho do que o Espírito Santo falou conosco neste final de semana, porque pela importância, a necessidade, do assunto. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer. Diga isso comigo, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Gente, nós precisamos tratar isso aqui com muita seriedade. Muita seriedade. Por que com muita seriedade? Porque, para pensar, tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Vocês não entenderiam. Vocês não absorveriam. Vocês não discerniriam. Ou eu tenho muitas revelações para fazer a vocês, mas nesse momento seria demais para o vosso entendimento. Aqui nos dá aquela resposta. Por que não acontece mais? Por que eu não tenho podido desfrutar de mais? Por que eu não tenho avançado mais? Por que eu não tenho crescido mais? Aí ele vem e diz: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele, diga comigo, vos guiará em toda a verdade. Guiar, diga comigo a palavra guiar. É dirigir, conduzir. Ele irá conduzi-los em toda a verdade. Ele vai conduzi-los aquilo que Deus tem para nós. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Eu estava falando uma coisa agorinha. Entra nas redes sociais, você vai ver gente falando bonito pra caramba. Sabe falar de tudo, só não sabe viver. Olha lá. Você vai ver gente que sabe falar de tudo. E hoje uma onda gigantesca de todo mundo igual papagaio. Todo mundo igual papagaio, tudo fala a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma coisa. Só que um gato pingado vive. Um gato pingado, um número pequenininho vive. E o grande diferencial é justamente sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Eu sempre respondo às pessoas, a Bíblia, ela é um livro 100% atual, e mais do que atual, porque ela nos revela o passado, ela nos revela o presente, e o futuro já está aqui. O futuro já está nela. Eu não preciso, nenhum de nós precisamos, para a questão de informação, às vezes saber o que está acontecendo. Mas muitas coisas também não são relevantes. Porque eu preciso saber o que está aqui, porque é o que está aqui que vai prevalecer. É o que vai se cumprir. É o que eu sempre digo, diagnósticos e previsões vivem sendo contrariadas. Vivem totalmente sendo contrariadas. Você pode prestar atenção que quem vive no mercado financeiro e vive pela bolsa, você vê que de vez em quando vem aquela previsão maravilhosa que agora vai ter um... cai lá embaixo. Aí todo mundo desespero, perdendo tudo. Aí daqui a pouco está lá embaixo,
e as previsões não são boas. Aí ela sobe. E aí tem aquele grupo que ganha dinheiro e etc. Quando nós, diga comigo, a bênção do Senhor, Deus, diga, traz prosperidade. Agora isso em voz alta, por favor. E nenhum esforço pode substituí-la. Ponto. Coloca isso dentro de você. Se prepare, treine, faça isso, faça aquilo, aquilo outro. Mas não queira colocar o segredo do seu sucesso nisso que não é. E não será. Nunca. Nenhum esforço que você faça vai substituir a bênção do Senhor. Nenhum. Você tem que ser bem informado, você tem que ser um bom administrador, você tem que ser um bom gestor, você tem que ser uma pessoa antenada, você tem que ser... Este não é o segredo. Vou repetir, diga comigo, a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade e nenhum esforço pode o quê? Pode o quê? Substituí-la. Por isso que é uma idiotice da sua parte, e todos que estão me ouvindo, quando você se afasta da fonte e vai pelos seus meios, você vai ter sede, mas dia menos dia você vai ter sede, a fonte vai secar, porque você não está na fonte verdadeira. Quando você vai em fontes secundárias, ela seca, só existe uma que não seca. Eu tenho que ter isso aqui. Quem é dono do ouro e da prata? Diga comigo, as palavras dos bons, diga comigo, são uma fonte de vida. A boca do justo é um manancial de vida. Por quê? O que o Senhor nos ensina? Quando nós falamos da boca do justo, nós estamos falando daquele que fez das palavras do Senhor as suas palavras. Não aparta da minha boca, ou não aparta da tua boca, as palavras do livro desta lei. Medita nele dia e noite, porque só assim você vai prosperar. Atos 1:8 diz o seguinte, diga comigo, contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós. Agora diga assim comigo, diga, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, diga, e Samaria, diga, e até os confins da terra, ou seja, não importa onde você está, você recebeu o poder, e quando você recebe poder, você é testemunha do Senhor, não importa em que canto do mundo, em que confins da terra você está. Você é aquilo que nós falamos ontem, você é o dunamis de Deus. Você é uma dinamite nas mãos de Deus. Nós falamos sobre isso outro dia, deixa eu colocar aqui, por favor, coloca aqui para mim. Dunamis significa dinamite. Dunamis ou dinamis, no grego significa, diga comigo, poder, diga força, que tem um sentido de energia constante. Não cessa, não cessa, energia constante. É a raiz das palavras dinâmica, dinamite e dinamo. Poder é o direito de, diga comigo, deliberar. É poder para deliberar, diga comigo, para decidir, diga determinar, definir, diga ordenar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania. É posse de um domínio, da influência ou força. É o poder, é o que o Espírito Santo faz. Poder. Poder é um termo no latim que se originou a partir do latim no possum, que significa ser capaz de. De quê? Qualquer coisa. Ser capaz de. Esse poder é para ser capaz de qualquer coisa.
É uma palavra que pode ser aplicada em diversas definições e áreas da vida. Poder para prosperar, poder para liderar, poder para conquistar, poder para governar, poder para liderar a família, poder para criar os filhos, poder para fazer a vontade de Deus, poder para pregar o evangelho, poder para ser uma testemunha. Dunamis é uma das 4 palavras de grande poder que encontramos no grego, que significa poder, força que transcende sem medida, de onde se deriva a palavra dinamite. Dunamis significa, diga comigo, energia, poder, poderio, grande força, grande inabilidade. Recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês. Diga comigo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês. Poder para o quê? Para que você viva tudo que está escrito. Quem estava comigo na live hoje? Diga comigo, o homem bom. Bom para quem? Não adianta eu ser bom para você, nem você para mim. É bom aos olhos de Deus. Tá bom? Talvez você olhe para mim ou eu olhe para você e fale, não, você é uma pessoa boa. E esse bom aos nossos olhos não serve. Tem que ser bom aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, ao homem bom, deixa uma herança, diga comigo, aos filhos de seus filhos. Diga comigo, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Diga assim comigo, diga, eu vou deixar uma herança para os filhos dos meus filhos. Vai terminar pobre ou vai deixar bênção para os filhos? Hã? Os filhos dos... para os netos. Para os netos. Quem crê nisso? Então diga mais uma vez com autoridade, diga, eu vou deixar uma herança para os meus filhos e para os meus netos. Espiritual e material. Espiritual, que é a principal, porque essa ninguém vai tirar deles. E material. Diga comigo, quem confia no Senhor terá sucesso. Diga, eu confio no Senhor. Então eu terei sucesso. Diga, se está escrito, vai acontecer. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você sabe que todo lugar que há rios, há abundância e prosperidade, né? Sabe disso, né? Qualquer lugar que há rios, há prosperidade, abundância, a riqueza. Mas quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Não é de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vai jorrar, vai fluir. E isso é o Espírito Santo, a Bíblia diz. Que o Espírito gera esse poder. Gera essa capacitação. Para que a gente viva tudo isso. Diga comigo, diga na casa do justo, há grande tesouro. Diga na minha casa, haverá grande tesouro. Na casa do homem direito há muita prosperidade. Diga comigo, na minha casa haverá muita prosperidade. Os primeiros eventos já foram realizados. Portanto, diga comigo, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Diga comigo, diga, Deus tem novos e magníficos acontecimentos para anunciar, para revelar a mim. É sempre coisas novas. Por isso que é uma besteira muito grande a gente se intoxicar com coisa pequena. Nós não estamos falando de fonte?
fonte não seca. Eu não posso me intoxicar. Eu não posso trocar o abençoador pela bênção. Porque ele tem sempre coisas novas. Ele está sempre revelando coisas novas. Nós sempre estamos vivendo coisas novas, desfrutando de coisas novas. Vamos lá. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas, diga comigo, vêm de Deus. Porque tem pessoas que têm, mas não desfruta. Eu coloquei essa se divertir, mas a palavra é desfrutar. Ele dá, diga comigo, sabedoria, conhecimento, diga aí, felicidade às pessoas de quem ele gosta, ou quem o agrada. Porque, bispo, tem pessoas que Deus gosta mais? Não, tem pessoas que agradam mais a Deus. Tem pessoas que o agrada. E aí, mas Deus faz com que os maus trabalhem, diga comigo, economizem, ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais, ou de quem o agrada. Por isso que às vezes você olha pessoas, você fala, mas meu Deus, mas como é que pode essa pessoa prosperando? Essa pessoa não tem compromisso com... Calma, filho. Calma. Ele só está armazenando. Mas não vai ficar nas mãos dele. Não vai. Deus faz transferência de riquezas. O Egito parecia ter prevalecido sobre o povo de Deus 400 anos. Quando chegou o momento de Deus libertar o seu povo, Deus fez transferência de riquezas. Despojou o Egito e colocou nas mãos do seu povo. Tirou da mão de Labão e colocou na mão de Jacó. Os filisteus colocou nas mãos de Isaac. Desapossou os cananeus e colocou os hebreus. Toda a história mostra isso. Toda a história. Qual é a nossa preocupação? Qual deve ser a sua preocupação? Diga comigo, agradar a Deus. O resto. Agradar a Deus. Essa deve ser sua grande preocupação. Agradar a Deus. Fazer o que Deus aprova. Salmo 25:14, diga comigo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, diga aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Intimidade do Senhor é para quem o teme. Quem teme a Deus é quem tem medo de Deus? Sim ou não? Não. Quem o ama, quem o reverencia, quem o agrada. Entendeu? É igual a história do filho, né? Você acha que eu quero que meu filho tenha medo de mim? Quero que ele me ame, que ele me respeite. Você acha que eu quero que ele obedeça uma ordem minha porque ele tem medo de consequência? Não. Quero que ele respeite a minha ordem porque ele sabe que é o certo. Que ele sabe que vai trazer bênção para a vida dele. Ele sabe que ele vai colher os benefícios disso. Você sabe que eu, fazendo essa comparação, eu ainda falava uma coisa ontem, somente para o meu filho. Eu tenho um casal. Eu falava isso ontem. Eu falava, meu filho, para a honra e a glória de Deus, ele não aprendeu a questionar. Ele nunca teve rebeldia. Sabe aqueles questionamentos? Por quê? Por quê? Por quê? Mas por que tem que ser assim?
Mas por que o Senhor não deixa? Mas por que o Senhor não faz? Nunca. Nunca. Ele sempre foi: filho, vai ser assim, assim. Tá bom, papai. Sabe por que isso? Que de alguma forma ele confia na palavra do Pai. De alguma forma ele confia na direção que o Pai dá. Aí isso não o leva a questionar. Que ele acredita que aquilo está certo. Que aquela decisão. E aí, nós somos filhos. O quanto acreditamos realmente na direção do Pai? O quanto sabemos que está correto? Temos a convicção que é o melhor para nós. Não é uma coisa fácil. Não é verdade? Quanto sabemos que é o melhor para nós? Realmente é uma questão de fé, de confiança, de convicção. Eclesiastes 3:12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Diga comigo: descobri também que poder comer, diga beber e ser recompensado pelo seu trabalho, diga, é um presente de Deus. Se mudar a tradução, você vai ler assim: está um dom. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Diga: se está escrito, tem que se cumprir. Diga: e vai se cumprir na minha vida. Desde o princípio, Isaías 46:10. Desde o princípio, anunciei o futuro. O futuro já está desde o princípio já determinado e revelado. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. O que Deus estabeleceu como propósito, não quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram, ela já está acontecendo. Já está. E cada vírgula vai se cumprir. Porque o Senhor diz que nem um tio, nem uma vírgula Ele vai deixar passar. Nenhuma. Certamente o soberano não faz, diga comigo, coisa alguma, sem revelar o seu plano aos céus. Isso nos dá condições de antecipar. De já nos colocar na posição. De fazermos parte desses planos. De fazermos parte desses projetos. De caminhar debaixo dessa unção. Debaixo dessa bênção. Sermos participantes, não espectadores simplesmente. Sermos participantes de toda essa bênção. Diga comigo, por isso Deus, diga, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Diga assim: Senhor, me unge com óleo de alegria mais do que aos meus companheiros. Meu Deus, mais alegria na tua vida do que todos que estão ao seu redor. É uma unção. É uma unção. Uma unção. Isso é lindo porque, se você pegar o versículo completo, o Senhor está falando de alguém que era diferente, alguém que temia Deus diferente, o rei que temia Deus diferente. Então o Senhor diz, Ele te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. Se eu mudar a tradução, diz assim, Ele te ungiu, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Pode ter muita gente com alegria, pode ter muita gente feliz, mas nenhum como tu. Diga, Deus me unge com a unção do óleo de alegria. Por isso que você tem que ser uma pessoa alegre.
Por isso que você tem que ser uma pessoa em que o fruto do Espírito está na tua vida. Diga comigo, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho não a Bíblia fala do filho, a Bíblia fala do escravo, a Bíblia fala do bastardo. E quem herda é filho. E para herdar, eu tenho que estar na condição de filho. E para ser filho, eu preciso do Espírito. O Espírito tem que estar na minha vida. Porque eu posso ser um servo, eu posso ser um escravo e eu posso ser um bastardo. Bastardo não tem direito de filho. Escravo não tem direito de filho. O servo também não tem direito de filho. Filho desfruta do que é do pai. Filho herda. Filho tem direitos. E isso é forte demais. Diga comigo, Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos. Então os céus é o depósito das suas bênçãos. E dará chuva no tempo certo, e lhes dará chuva no tempo certo, e assim abençoará todo o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado, diga comigo, de ninguém. Diga, eu não tomarei emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente todos os mandamentos do Senhor, do Senhor Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. Diga comigo, Deus tem o primeiro lugar para mim e não o último. Então coloca Deus em primeiro lugar. Porque se você coloca Deus em primeiro lugar, você vai estar em primeiro lugar. Se você está vivendo o primeiro amor, Deus também vive e retribui a você esse primeiro amor. Deus não tem o último lugar para você, Deus tem o primeiro lugar para você. E fará também com que a fama de vocês, diga comigo, sempre cresça e nunca diminua. A fama está sempre, o nome está sempre crescendo e nunca diminuindo. Deus sempre exaltando, honrando. Entretanto, diga comigo, o fruto do Espírito. Diga comigo, o fruto é amor. Quando é amor está aí? Se o Espírito está, o fruto também. Não separa uma coisa da outra. Diga alegria. Se o Espírito está, a alegria está aí. Inclusive, unção do óleo de mais do que todos. Diga comigo, paz. Paz. Quanto de paz você tem? Diga paciência. Porque nós precisamos de paciência. Paciência, perseverança. Sem paciência e sem perseverança não chegamos a lugar algum. Porque ninguém entra na terra prometida sem mostrar a Deus o que está no coração. Deuteronômio 8. Ninguém entra na terra prometida sem que Deus primeiro prove os corações. Então, para isso eu preciso de paciência e perseverança. Bondade, fidelidade.
Quantos podem dizer assim: tu sabes que eu tenho sido fiel? Tu sabes, Senhor, que eu tenho sido fiel. Diga: mansidão, força sob sujeição. Diga comigo: domínio próprio. Eu já falei sobre isso aqui, que muita gente despreza e acha que é coisa espiritual simplesmente, né? Coisa de Bíblia. Não, isso é um fruto. Isso é um fruto, e eu te afirmo que sem isso aqui você não vai ser bem-sucedido em algumas áreas da sua vida, se não todas. Porque sem amor você não pode ser uma pessoa bem-sucedida. Sem amor você não se relaciona bem com pessoas. Então você não vai se dar bem nem profissionalmente, nem sentimentalmente, porque você não é uma pessoa que ama. Você é uma pessoa que talvez o amor foi sufocado por vários outros sentimentos. Então você não consegue, para ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa se relacionar com pessoas e amar pessoas. Sem amar pessoas, você não consegue sucesso. Você não consegue sucesso profissional e você não consegue sucesso sentimental. Diga comigo: alegria. Para pensar uma pessoa que ao invés de alegria, ela transfere. O que seria ao contrário de alegria? Tristeza? Alguém quer estar, conviver com uma pessoa que essa é a energia que ela passa? Não é tão gostoso a gente estar com pessoas que transmitem alegria, traz alegria para o ambiente, traz alegria para casa, traz alegria para o local de trabalho, traz alegria, a pessoa irradia alegria, isso não é maravilhoso? Sim ou não? Paz. Uma pessoa que não tem paz rouba a paz dos outros. Não é verdade? Você já ouviu aquela brincadeira que diz que tem gente que parece que vem no mundo para roubar a paz dos outros? Que Deus nos guarde, não é? Sim ou não? Tem gente que parece que veio com uma missão. Fazer o quê? Roubar a paz do outro. Entendeu? E aí, cabe a nós não permitirmos, porque se o Espírito está em nós, isso é natural em nós. Querido, se você quer roubar minha paz, vai tentar com outro, porque aqui não vai dar certo, não. Aqui a fonte está aqui. A fonte geradora de paz está aqui, então procura outro, porque aqui não funciona. Paciência. Diga comigo: paciência e perseverança. Paciência e perseverança são sinônimos. Você já viu alguém ser bem-sucedido na vida sem paciência e perseverança? Sim ou não? Não, para tudo a gente precisa de paciência e perseverança. Para tudo, para aprender, para crescer. Tudo é necessário. Benignidade, uma pessoa que não é do bem, não é benigna. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Não é verdade? Então, isso é fruto do Espírito, benignidade. Bondade, uma pessoa bondosa também. Fidelidade, quem não é fiel, quem não é leal, como é que vai ser bem-sucedido na vida? Não é fiel a quem vê, não é fiel a quem não vê, não é fiel a Deus, não é fiel às pessoas, não é fiel a ninguém. Como é que pode ser bem-sucedida? Não tem como. Mansidão, a gente pode talvez unir as duas coisas aqui, o domínio próprio, né? Porque a mansidão é força sob sujeição. E se uma pessoa tem muita força, mas não tem domínio próprio, ela é descontrolada, ela é desequilibrada. Então ela só vai fazer besteira na vida. Só besteira. Atitudes erradas uma atrás do outro, porque ela não tem autodomínio, ela não tem autogoverno, ela não tem domínio próprio. Ela é dirigida pelas emoções, ela é dirigida pela natureza humana. E a natureza humana sabota. O diabo pega a natureza humana e ela faz um estrago com aquela natureza humana. Amém, pessoal?
Deuteronômio 15 diz o seguinte: o Senhor nosso Deus os abençoará, diga comigo, ricamente, na terra que Ele vai lhes dar. Portanto, diga comigo, não haverá nenhum israelita pobre. Olha que coisa. Depois as pessoas pregam contra contra a prosperidade, a riqueza. O Senhor, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor é que não houvesse nenhum pobre no meio deles. Nenhum. Então, portanto, não haverá, o Senhor vai abençoar ricamente na terra que Ele vai dar. Portanto, não haverá nenhum pobre. Nenhum israelita pobre. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecer todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, conforme prometeu, o Senhor os abençoará, vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. E se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor o nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Diga comigo, eu terei para ajudar. Diga, eu vou ajudar os necessitados. Diga, mas não serei um necessitado. Diga, o propósito de Deus é que eu não seja pobre, mas que eu tenha para ajudar aqueles que precisam, que eu tenha para investir no seu reino, na sua obra. Esse é o propósito. Não era o propósito de Deus que houvesse necessitados no meio deles. Até poderia acontecer, mas era para ajudar, era para socorrer. Então tinha, mas a grande maioria, o Senhor disse, eu vou abençoar tanto, o Senhor abençoará ricamente na terra que vai lhes dar, portanto não haverá nenhum israelita pobre. Ele vai mandar tanto que até aqueles que não têm, os que têm terão em abundância para abençoar os que necessitam. Amém? Toda riqueza e prosperidade, diga comigo, vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força. Diga comigo, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Ó Senhor nosso Deus, nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome. Diga comigo, mas tudo isso veio de ti. Diga, e tudo é teu. Toda essa riqueza, e não só toda essa riqueza, né? Deus pode, tu podes, com a tua força e poder, com teu poder e tua força, pode tornar, diga comigo, grande e forte qualquer pessoa. Vamos falar aquela frase? Diga, eu sou, diga, essa pessoa que Deus pode tornar grande e forte. Aí nós trouxemos toda essa riqueza para construir um templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti. E tudo isso é teu. Deus coloca nas nossas mãos para que nós sejamos o canal, o instrumento. Por isso que quando você falha nisso, sai da tua mão e vai para outro. É o que eu sempre digo. Por isso que ela sai de mãos. Ela muda de mãos. O Senhor disse a Salomão, eu darei a você, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a tua vida, você terá riquezas e honras mais do que a qualquer outro. 2 Coríntios 8, 9 diz o seguinte, pois vocês conhecem a graça
de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Diga: sendo rico. Então quer dizer que Jesus nunca foi pobre. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Ele se fez por um momento por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, diga comigo, vocês se tornassem ricos. Agora completem a obra que a forte disposição de realizar lhe igualar. Diga comigo, olha o que ele diz, olha que lindo. Aquele que supre a semente, no 10, ao que semeia, e o pão ao que come, diga comigo, também lhe suprirá, e multiplicará a sementeira, e fará crescer os frutos da sua justiça. Diga: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, diga, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Diga: vocês serão enriquecidos de todas as formas. O que é todas as formas? Não é algumas, né? São todas as formas. Todas. Diga: eu serei enriquecido de todas as formas. Amém? Fique em pé, por gentileza. Se coloque em pé, por gentileza. Pega o teu propósito e nós vamos orar. Você ouviu o que é o propósito do Senhor? O que Deus tem para você? A bênção de Deus para a tua vida. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus. O Espírito de Deus é o poder para viver tudo isso. O Espírito de Deus é a fonte de toda essa abundância, de toda essa prosperidade. É a fonte, é o que produz o fruto que traz o amor, a paz, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O Espírito é o que nos guia, mas é o que também traz toda essa abundância, toda essa prosperidade. Talvez você seja uma pessoa que se sinta muito capaz, mas não é pela sua capacidade. A bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. E talvez você seja uma pessoa que não se sinta tão capaz, mas quando você ouviu, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, por menor que ela seja. Deus pode tornar o pequeno grande. Quem confia no Senhor terá sucesso. Na casa do homem justo, há muita prosperidade. Deus tem prosperidade para a tua vida. Deus tem abundância para a tua vida. Deus quer que você desfrute de uma vida próspera, abençoada. Deus quer que você tenha para ajudar os necessitados e não seja o necessitado. Viu? Ele quer que você tenha para ajudar os necessitados. Você não será o necessitado. Você vai ter para ajudar os necessitados. Então, sabedoria. Eu li: aquele que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade.
sabedoria, conhecimento e felicidade. O mundo corre atrás dessas três coisas. E de verdade, elas só podem vir ser encontradas em Deus. Fala com Deus e diga a Deus: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Senhor, eu preciso do teu conhecimento. E eu preciso da felicidade que vem do Senhor. Senhor, eu quero ser ungido com a unção do óleo de alegria, Senhor. Eu quero ser ungido com a unção do óleo de alegria. Senhor, eu quero ser ungido, meu Deus. Senhor, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero, meu Deus, essa bênção em quantidade excessiva, para que eu possa transbordar. Eu quero enriquecer de todas as formas. Eu quero enriquecer materialmente, mas eu quero enriquecer espiritualmente. Eu quero enriquecer, meu Deus, Senhor, emocionalmente. Eu quero, meu Pai, transbordar alegria. Eu quero transbordar paz. Eu quero transbordar generosidade. Eu quero transbordar amor, Senhor. Mas eu quero poder transbordar dinheiro. Eu quero poder transbordar financeiramente, Senhor. Eu quero, meu Deus, Senhor, eu quero, me dê visão, me dê direção, me dê essa sabedoria, derrama dessa graça. Eu quero essa unção, eu quero esse presente do Senhor, o presente, o dom, para poder desfrutar, meu Pai, do suor do meu trabalho. Eu quero desfrutar desse presente, meu Deus. Quantas pessoas não têm desfrutado do suor do trabalho? Quantas pessoas que têm sido só trabalho e pouco resultado? Então diga a Ele: Senhor, eu acredito na Tua palavra, eu creio no que está escrito, eu faço da minha boca um manancial, eu declaro, meu Pai, a Tua bênção sobre a minha vida. Senhor, eu uso a minha boca, juntamente com a boca de cada um que aqui está, e eu faço da minha boca um manancial sobre a vida dela. Eu declaro, meu Deus, uma vida abençoada, uma vida próspera. Eu declaro, Senhor, Ele tendo em quantidade excessiva, mais do que o necessário. Oh, meu Deus, eu declaro Ele tendo para ajudar a Teu reino, a Tua obra, para Ele ajudar os pobres, os necessitados, meu Pai, mas que Ele não seja que Ele não seja o necessitado, que Ele não seja o pobre, mas que Ele seja aquele que ajuda o pobre, que Ele seja aquele, meu Pai, que socorre o necessitado. Abençoe, Senhor, oh meu Deus, dê visão, direção, revelação, entendimento, discernimento ao Teu povo, dê graça, dê favor ao Teu povo. Abençoa, meu Pai, que ele tenha, meu Deus, que ele cresça e não diminua. Oh, meu Deus, que ele esteja sempre em primeiro lugar e não em último, Senhor. Que ele esteja sempre em primeiro lugar, que o negócio dele esteja em primeiro lugar e não último. Eu declaro, Senhor, eu declaro, eu profetizo, se está escrito, tem que acontecer, Senhor. Se está escrito, tem que se cumprir. Eu declaro, meu Pai, ele crescendo, avançando. Oh, meu Deus, eu não sei, talvez ele esteja perto do último, talvez ele esteja longe do primeiro lugar. Abençoe, Senhor, abençoe ele na empresa, abençoe o negócio dele, abençoe, meu Pai, o ramo de atividade dele, que ele esteja, meu Pai, em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar, porque quem coloca o Senhor em primeiro lugar tem que ser colocado em primeiro lugar. Ó, meu Pai, tudo que a Tua palavra diz, que tudo que o homem semeia, isso ele colhe. E eu declaro, meu Pai, ó meu Deus, o Teu povo crescendo, o Teu povo avançando, o Teu povo prosperando. Dê visão, direção, revelação, ideias, criatividade. Abra os olhos, meu Pai, faça dele uma fonte, meu Deus, faça dele uma fonte que por onde ele passar, ele jorre, meu Pai, jorre alegria, jorre paz, jorre felicidade, jorre prosperidade, abundância. Faça dele uma fonte, Senhor. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, vai, toma a vida de cada homem. O Senhor é a fonte, o Senhor é a fonte. Diga ao Espírito Santo que você precisa dele. Diga ao Espírito Santo que você precisa dele. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. O Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a fonte de todas as coisas.
eu preciso do Senhor, toma a minha vida. Eu quero, Senhor, ser essa fonte que jorra. Eu quero que do meu interior jorre Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, toma a minha vida. Eu quero ser esse dinamite, eu quero esse poder para governar, essa autoridade, esta unção. Eu preciso, Espírito Santo, toma a minha vida. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, toma a vida desses homens, dessas mulheres. O Senhor pode levantar o pequeno. Faz transferência, Senhor, faz transferência. O homem que te agrada, o Senhor diz que Ele vai deixar uma herança ao filho de seus filhos, aos seus netos. Mas o pecador, meu Pai, ele armazena, mas vai para a mão do justo. Faça, meu Pai, cumpra a Tua palavra na vida dos Teus. Haveria grande prosperidade na casa do justo, que haja grande prosperidade na casa dele. Abençoe, Senhor, prospera, meu Deus, dê ideias, dê projetos, coloca, meu Pai, ideias poderosas dentro dele. Dê, meu Pai, dê criatividade, dê, meu Pai, que levante no nosso meio grandes e prósperos empresários, homens e mulheres de negócios, homens e mulheres que governem para o Teu reino, homens e mulheres que sejam grandes instrumentos, meu Pai. Abençoe, Senhor, abençoe o negócio, abençoe a semana, abençoe o trabalho. Oh, meu Deus, unja os olhos, unja a mente, unja os ouvidos, unja, meu Pai, dando sabedoria, unja os olhos, que ele possa enxergar o que ninguém tem enxergado, que ele possa ver o que ninguém tem visto. Unja os ouvidos, para que ele ouça o que ninguém tem ouvido, que ele discirna, meu Pai, a Tua voz. Coloca dentro dele ideias, projetos, criatividade. Oh, meu Deus, Senhor, revela a ele aquilo que o Senhor vai fazer. Revela, meu Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus o que o Senhor vai fazer. Revela, Senhor, revela o que o Senhor vai fazer. Nós temos orado sem cessar e pedido ao Senhor, seja lá o que o Senhor for fazer, seja lá quais forem os seus planos, não nos deixe de fora, Senhor. Não nos inclui em Teus planos. Não nos entregue aos nossos próprios sentimentos, mentalidade e emoções, mas que nós sejamos dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor. Abençoe cada pessoa que ora comigo nesse momento. Os que estão aqui, os que estão na live. Senhor, quem planta, colhe. Se eles têm plantado, que eles colham. Abençoe a sementeira, que o Senhor os enriqueça de todas as formas, de todas as maneiras, que eles sejam enriquecidos. Diga, Senhor, unja a minha mente, eu quero uma mente ungida. Diga, Senhor, unja os meus olhos, eu quero olhos ungidos. Eu quero ver o que ninguém vê, eu quero enxergar o que ninguém enxerga. Diga, Senhor, unja os meus ouvidos, me ajuda a ouvir a Tua voz, discernir a Tua voz e entender o que o Senhor está falando. Diga, Senhor, unja a minha boca. Diga, me dê uma boca ungida. A minha boca é um manancial. Diga, a minha boca sai poder, prosperidade, riqueza, em nome do Senhor Jesus. Diga, Senhor, unja as minhas mãos. Diga, tudo que eu tocar, tudo que eu colocar as minhas mãos, será abençoado, vai crescer, vai prosperar. Diga, Senhor, unja os meus pés. Diga que eu seja bendito ao entrar, bendito ao sair, e aonde eu pisar com a planta dos meus pés e determinar que esse lugar será meu, diga, ele será meu, não para minha honra, não para minha glória, mas para a honra e a glória do Teu santo nome. Diga, Senhor, coloca o Teu Espírito em mim, porque eu quero ser essa dinamite, eu quero ser eu quero viver, diga, essa fé explosiva, eu quero essa autoridade, eu quero essa unção, este poder sobre a minha vida. Diga, Espírito Santo, eu preciso do Senhor.
Diga: eu quero estar na condição de filho. E os que têm o Senhor é que são filhos. Diga: dirija a minha vida, guia a minha vida. Diga: não me deixe errar. Abençoe cada pessoa que ora comigo, Senhor. Abençoe o dia, abençoe a semana e abençoe essa reta final dos 52 dias. Que esses próximos dias sejam dias de milagres. Que esses próximos dias sejam dias de definições. Que maravilhas aconteçam, Senhor, na vida do teu povo. Assim como esses 52 dias já é um grande divisor de águas na vida de muitos. Eu declaro, Senhor, que esta segunda, que esta terça, que esta quarta, que esta reta final sejam dias de milagres na vida de cada pessoa que ora comigo. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Para Jesus bem forte.